Olá, pessoal. Eu estou aqui para comentar um pouquinho a respeito da prova de redação da GV-ADM, que pedia nesse semestre uma dissertação sobre as recentes transformações da metrópole paulistana que podem estar relacionadas ao processo de globalização. Um tema tranquilo, que não deve ter gerado dificuldades aos candidatos de modo geral, principalmente aos candidatos do CPV, uma vez que nós trabalhamos o assunto em simulado e em aula na revisão. Claro que nós não tratamos especificamente da cidade de São Paulo, discutimos a respeito do fenômeno da globalização e da urbanização de modo geral, mas os conceitos trabalhados por nós poderiam muito bem ser aproveitados nessa dissertação e eu espero que vocês tenham lembrado deles. Entre as várias possibilidades, o candidato poderia começar definindo globalização, mostrando ao examinador que esse é um processo que pressupõe uma maior integração política, econômica, social, cultural entre as diferentes regiões do globo e que ele decorre dos interesses do capitalismo de expandir fronteiras econômicas, portanto, pressupõe uma maior circulação de capitais, de produtos e de pessoas. Assim, a globalização, entre outras coisas, contribui para a intensificação do fluxo migratório, que decorre do interesse de pessoas que abandonam regiões estagnadas e de poucas oportunidades e seguem para aquelas que vão constituir polos em desenvolvimento. No caso específico da cidade de São Paulo, a gente percebe que esse processo se intensificou ao longo do século XX por conta da expansão agrícola e do surgimento das indústrias. Nós teremos uma série de consequências. Entre as consequências negativas desse processo, vocês poderiam destacar, por exemplo, que houve uma ocupação desordenada do espaço. E aí o que nós temos? Segundo artigo publicado no jornal Folha de São Paulo, hoje cerca de 6 milhões de pessoas vivem em condições irregulares na cidade de São Paulo. São favelas, conjuntos habitacionais, loteamentos, todos em condição irregular, que trazem muitos prejuízos. Primeiro, ambientais, porque ocupam áreas de preservação. Segundo, sociais, porque são moradores que se encontram em condições precárias e sem direito ao imóvel que habitam. E terceiro, prejuízos à arrecadação pública, porque dificulta a cobrança de impostos. Entre outras consequências negativas, eu tenho certeza que muitos de vocês devem ter lembrado das enchentes e do trânsito. A gente sabe que, historicamente, houve poucos investimentos em transporte público na cidade de São Paulo. A construção do metrô foi bastante tardia, nós temos uma estagnação do sistema ferroviário, enfim, o que acaba promovendo uma explosão no uso dos automóveis, causando engarrafamento e uma série de perdas econômicas e sociais. Agora, esse processo de urbanização promovido pela globalização, ele não traz só consequências negativas. Se você quisesse, você poderia destacar as consequências positivas. São Paulo é uma cidade reconhecidamente cosmopolita, e isso é um fator positivo. Nós sabemos que é um centro de grandes oportunidades econômicas, culturais, sociais, gastronômicas, enfim, alguns elementos que você também poderia ter trabalhado no texto. Eu acho que é uma proposta, um assunto bastante acessível e eu espero que vocês tenham lembrado das dicas quando caem propostas assim bem fáceis. É importante que vocês caprichem dobrado na construção da linguagem, na estruturação dos argumentos, enfim. Um outro detalhe para o qual eu quero chamar atenção são as mudanças nos aspectos formais. Eu disse a vocês, antes de começar, leiam a prova, porque a GV pode mudar a prova sempre que ela quiser. Então, o que nós temos? Primeiro, nós tivemos aí uma redução na quantidade de linhas do semestre passado para cá. Antes eram 35 linhas, agora vocês tinham só 30 linhas para dissertar. Mas eles pediam que a redação fosse escrita preferencialmente à tinta, o que não significa um prejuízo para aqueles que fizeram a lápis, pelo menos não nesse semestre, mas é uma novidade. E além disso, acho que a novidade maior, inédita em provas de redação da GV-ADM, o fato de que você poderia fazer rascunho, o que eu acho bem legal para os alunos que estão prestando vestibular. A gente sempre discutiu que fazer rascunho e passar a limpo é um mecanismo de melhorar o texto, de aprimorar e corrigir os erros, evitando aí perder nota.
É isso, eu espero que vocês tenham feito uma boa prova. A gente fica aqui torcendo pelos resultados. Eu acredito que eles serão positivos. E eu queria desejar boas férias para todo mundo, férias merecidas depois dessa maratona, esse semestre longo aí de gripe suína, prova do Enem que foi roubada, prova da GV que foi postergada, enfim, férias mais do que merecidas. Grande beijo para vocês e até!